poderia nessa noite só dizer para vocês: Jesus ama incondicionalmente cada um de vocês, e dizer amém, e descer daqui e estava tudo certo. Mas Jesus, ele é mais longo em demonstrar isso. Ele está demonstrando exatamente isso no nosso Evangelho. O capítulo 15, Jesus ilustra de 3 maneiras. Nós hoje só lemos 2 maneiras o seu amor. A terceira maneira é aquela parábola do filho perdido. Ela tem um momento todo especial lá na Quaresma, para a gente ver o amor de Deus, o amor do Pai. Então, nós sabemos que nós somos ovelhas, e Ele é o único, o bom pastor. E o bom pastor, diz João, dá a vida pelas ovelhas. Você quer demonstração maior do que essa, de alguém dar a vida por você? Pois foi isso que Jesus fez. E ele ilustra isso mostrando o sacrifício de um pastor. Qual de vocês, tendo 100 ovelhas e perder uma delas, não deixa as outras 99 lá no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até achá-la? E quando a acha, traz nos ombros, e quando volta para casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se, eu estou feliz, eu estou pulando de alegria, porque eu encontrei esta ovelha que estava perdida. Mas ele tinha 99, mas uma ovelha é importante. Cada um de nós é importante. É isso que Jesus está dizendo aqui. Haverá alegria no céu. E não era a alegria que estava ali na frente de Jesus. O texto diz que eram fariseus, eram doutores da lei, eram pessoas relativamente cheias de si, por saberem, por conhecerem a palavra. E eles olham para Jesus, alguém que almoçava, jantava com pessoas de má fama. Jesus sim fazia isso. Ele jantava com cobradores de impostos, que eram conhecidos como ladrões. Ele jantava e almoçava com aquela gente que era aquilo que chamamos hoje de nóia, os bêbados, os drogados, os mendigos, aqueles que eram acusados de alguma coisa, aqueles que tinham ficha suja. Jesus almoçava com eles, Jesus jantava com eles. E nesse momento estão aqui os doutores da lei, dizendo: olha, esse aí não tem crédito nenhum, afinal, olha com quem ele anda, com quem ele janta. Mas Jesus diz: olha, eu vim buscar exatamente esses. E ele conta essa parábola de que um perdido faz com que haja uma alegria no céu tamanha e tremenda por um. Se nós fizéssemos o nosso congresso de servas aqui, como nós fizemos há 2 semanas atrás, e nós ganhamos ali naquele momento uma alma, só uma, nós podemos ser os mais felizes do mundo, porque é de um em um que a gente chega lá. Só que às vezes acontece conosco o que acontece com a ovelha da parábola. A ovelha tem certas características, então ela segue o pastor, começa a seguir o morro, aí de repente uma ovelha um pouco mais preguiçosa fica para trás, e quando ela vê, ela perdeu o rebanho. Quando ela está andando, ela vê um pastozinho colorido, ela se desvia para a esquerda, se desvia para a direita, e quando ela vê, não tem mais ninguém em volta dela. Não adianta ela berrar que ninguém ouve, então o pastor deixa as 99 e vem atrás dela. Pode acontecer conosco. Eu posso ser um cristão de cultos todos os domingos, mas de repente eu começo com o meu celular, o meu dedinho clica ali 1 hora antes de vir no culto em alguma coisa interessante, e uma coisa puxa outra, outra puxa outra, quando eu vejo não dá mais tempo de eu tomar banho e vir no culto. É o pastinho colorido que me tirou do caminho. Se isso acontece contigo,
eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus te perdoa, sempre, mas sempre mesmo. Se você é alguém que raramente vem no culto, Jesus te perdoa também, sempre. Ele se alegra com a tua vinda, mesmo que seja pouca. Então há muita alegria no céu com alguém que vem, com alguém que retorna, com alguém que está na casa de Deus. Então há mais alegria do que esta no céu por um pecador que se arrepende, diz Jesus para aqueles doutores da lei. Então Jesus não quer que ninguém se perca. Nós somos filhos de Deus de duas maneiras. Primeiro, por causa da criação. Deus criou tudo no céu e na terra, incluindo a raça humana. Também Deus criou cada um de nós no ventre de nossas mães. Deus nos deu a vida dessa maneira, em nossa concepção, lá no ventre das nossas mães. Ele é nosso Pai nesse sentido. Então cada criança, cada jovem, cada ancião tem muito valor aos olhos de Deus. E o choro de uma mãe, o choro de um pai quando perde um filho, dizem que é uma das coisas mais tristes que existem. Assim o pai também se entristece, mas ele se alegra. A nossa parábola é de alegria. Nós também somos filhos de Deus por adoção. Em Jesus Cristo Ele nos adotou. Por causa da desobediência de Adão e Eva, a raça humana se afastou de Deus e o nosso relacionamento com o Pai foi rompido. Nós não podemos nos reconciliar com Deus por nossas próprias obras. Alguns tentam, mas é em vão, é inútil. Nós não podemos de jeito nenhum com as nossas próprias mãos. Deus é santo, Deus é justo, Deus é santo, santo, santo. Nós cantamos, e por causa da desobediência e do pecado, nós nem merecíamos estar na presença de Deus, mas Ele se alegra. Nós não podemos restaurar o relacionamento correto com Deus com a nossa própria força, mas Deus restaurou o relacionamento através de Jesus Cristo. Ele viveu uma vida perfeita, uma vida segundo a vontade de Deus. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou e nos dá a esperança da vida eterna, porque Ele vive. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele pagou o preço do nosso esquecimento do culto. Ele pagou o preço daquela nossa preguicinha nossa de cada dia. Ele pagou. Você está saindo daqui perdoado. Esta é a alegria do cristão. A alegria não só está no céu, ela pode ser nossa aqui e agora. Então, dessas duas maneiras, nós somos filhos e filhas de Deus. Ele é justo, Ele não pode tolerar a injustiça, mas Deus é amor, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele não quer que ninguém se perca, e Ele resolveu esse conflito. Então, quando Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu conheço os meus e os meus me conhecem. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo. Mas nós estamos no mundo, como a leitura do Antigo Testamento, os cabritos e as ovelhas, nós somos ovelhas. A diferença, eu descobri esses dias que o cabrito é territorialista, ele é brigão. O cabrito, ele faz xixi nos próprios pés e com isso ele infesta uma determinada região para que ninguém chegue ali para pastar. Ele próprio pasta e aguenta o seu xixi, mas a ovelha não aguenta. É interessante, a ovelha tem que pastar em outro lugar. O cabrito é brigão, a ovelha não briga, mas se ela estiver junto com os cabritos, ela aprende a brigar. Este é o propósito então da igreja, nos tirar do meio dos cabritos, nos potencializar para buscá-los. Quem são os cabritos? Os cabritos muitas vezes foram ovelhas e que ficaram para trás, não encontraram mais o caminho. Então buscar as ovelhas perdidas de Deus e reunir o rebanho no aprisco, que é a igreja. A igreja pode ser sinônimo de muitas coisas, de aprisco, a arca de Noé. Eu disse para o Udo antes, o pessoal estava chegando e sentando tudo desse lado. Eu disse, vai desbalançar a arca, né? Então ele sentou do outro lado. É a arca, é a barca, e a porta está sempre aberta. Então Jesus veio buscar as ovelhas perdidas de Deus e reunir o rebanho
nesse aprisco, nessa barca que é a igreja, até a segunda vinda em glória de Jesus. Então este é o propósito da nossa igreja aqui em Panambi. Nós representamos esse Deus maravilhoso. Nós constituímos igreja aqui há 48 anos atrás, estamos indo para o nosso cinquentenário. Então nós ajudamos muitas pessoas, nós estamos à disposição de muitos, nós estamos a buscar muitos outros. A igreja é viva, é ativa, nós não precisamos de lucro, nós queremos que tudo cubra as despesas, que sobre um pouco para a gente investir para frente. Afinal, se você não está investindo na igreja, a igreja está desmoronando. Mas lucro, nós não queremos grandes lucros. Então, a igreja é sem fins lucrativos, não há lucro. Nós dependemos totalmente das ofertas de quem sustenta a igreja. Nós não cobramos nada para compartilhar a palavra de Deus. Um dia desses, um confirmando perguntou: pastor, quanto é que vai custar para nos confirmar? Eu disse, como custar? Sim, porque lá na igreja não sei o que, para batizar tem um preço. Eu digo, não, aqui não tem preço. Aqui tem a livre oferta. Não cobramos nada para compartilhar a palavra de Deus. Mas a Hidropan nos cobra, a Corsan nos cobra, o pastor também cobra. Então o nosso objetivo é, acima de tudo, proclamar a paz, a alegria de Deus. Tendo nós o que comer, o que vestir e pagar as contas, estejamos contentes. Nós sim somos a verdadeira igreja de Cristo, ordenada por Ele. Então aqui está uma realidade para todos nós. Um dia todos nós morreremos. O nosso tempo na terra é curto. E se não há esperança de vida após a morte física, do que importa essa vida? Não há esperança nessa vida, porque não importa quanta riqueza nós tenhamos, quanto sucesso nós tenhamos, um dia nós perderemos tudo. Se não há esperança de vida eterna, nada significa para nós. Aí é bom nós não nos apegarmos a nada. Eu já disse para vocês que ali de casa, seguidamente às 5 da tarde, quase todos os dias, 5 da tarde, sobe o rabecão aqui da funerária. Eu enxergo assim, ali de casa, no outro lado, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, aquela comitiva, né, que vai para o cemitério municipal, e a gente não vê caminhão de mudanças atrás, não vê, a gente não vê, ninguém leva nada. Então, a nossa esperança está somente aqui. Nós estamos errados. Não, a nossa esperança precisa estar na mansão celestial. Não há outra esperança, apenas esperança em Cristo, que faz toda a diferença entre uma vida com propósito e uma vida sem propósito. Mesmo na hora da morte, Cristo estará conosco. Nós temos essa promessa lá no Santo Batismo. Então o aprisco da igreja é um sinal de que Deus está aqui, Ele está conosco. Ele é o nosso bom pastor. Ele nos reúne para louvar a Deus, para receber os seus dons, a palavra, a absolvição, os sacramentos, a Santa Ceia. Ele alimenta a nossa fé, permanece a nossa fé a crescer sempre. Muitas vezes, fora do aprisco, as ovelhas dispersas não percebem que elas estão perdidas. Elas têm comida, elas têm trabalho, elas têm casa, elas têm família. Qual a necessidade de Deus? Eu não preciso de um pastor. Mas quando vem a escuridão da noite, quando vem a chuva, quando vem o frio, quando vem o uivo do lobo, a ovelha então diz: meu Deus, não há segurança fora do aprisco. Então, uma tentação especial para os jovens, muitas vezes, para todas as pessoas com menos de 50 anos, é pensar que elas têm muito tempo de vida ainda, que sempre pode deixar para mais tarde. Elas dizem: não, eu não estou preocupado com a minha morte, eu sou jovem. Você vê, quando uma pessoa tem mais de 50 anos, é mais difícil de pensar que ainda há muitos anos de vida. No entanto, ninguém tem garantia de vida longa, nem 15 anos, nem 20 anos, nem 30, nem 40, nem 50 ou mais. A hora da morte pode ser hoje, pode ser amanhã.
ou pode ser a qualquer momento. As comitivas para o cemitério são todos os dias, todos os momentos. Portanto, todos devem pensar sobre o propósito da sua vida. Quando a vida terrena terminar, onde está o seu propósito? Onde está a sua esperança? E em Cristo nós temos toda a esperança, o sentido e o propósito. E a igreja é sim o refúgio dos crentes, é o lugar para alimentar nossa fé e mostrar à congregação que Deus está conosco. Deus oferece a promessa da vida eterna a todos os que se arrependem e creem. Então, a outra parábola que Jesus falou é de uma mulher que ela tinha 10 moedas de prata, e se ela perder uma, ela não acende uma lamparina, ela não varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la, e quando acha, ela chama suas amigas, vizinhas e diz: vamos festejar, porque eu encontrei o que eu havia perdido. Uma moeda apenas, ela perdeu 10%, mas a moeda perdida tinha muito valor para ela. É como aquele drogado, é como aquele alcoólatra, é como aquele brigão, é como aquela pessoa suja que está a pedir esmola. Ele é importante para Deus também. Mesmo aqueles que foram batizados e confirmados, mas não estão conosco agora aqui na igreja, são importantes para Deus. Nós precisamos tocá-los, proclamarmos o Evangelho para reuni-los. As portas sempre estão abertas para a sua vinda, para o seu retorno, porque todas as ovelhas do rebanho de Deus precisam ser supridas nas suas necessidades materiais e aqui dentro da igreja espirituais. Vamos nos ajudar e orar por todas as dificuldades que todos têm, mas que eles encontrem o caminho do aprisco. Mostramos o amor de Deus aos outros, porque Deus nos amou primeiro. Nisto está a paz, que excede a todo o humano entendimento. Amém. Nos coloquemos de pé. A paz de Deus, que vai muito além